de uma família que a minha mãe é dona de casa, como o pessoal da geração dela, quase todos, né? E morava no sertão. Meu pai era filho de um intelectual, né? Meu avô era um poeta, escritor, autodidata, que nasceu no sertão. Ele tem uma história muito bonita. Ele queria aprender a ler e escrever. Ele me contou como é que foi o processo, para a gente ver como as coisas são difíceis. Ele é do final do século XIX, começo do século XX. 1800, é quase do finalzinho, não sei exatamente o dia. E ele morava numa região que ninguém sabia ler nem escrever, no meio do sertão, ali pro lado de Aurora. E aí ele não sabe explicar por quê, mas morreu pai e mãe e foi criado pela família, que isso é muito comum no interior, né? E aí ele disse que o sonho dele era aprender a ler e escrever. Só que ninguém na região dele sabia. Ele disse que pensou, arranjou um livro e foi para a estrada, que era o canto que passavam pessoas que vinham dos outros locais, e ele aprendeu a ler e a escrever assim. E aí se tornou, depois, um poeta, um escritor, né? E aí ele, para você ver como é importante, né? E ele depois se transformou no professor da região. Só que ele nunca tinha frequentado um banco escolar propriamente dito. Só que ele lia muito. Por exemplo, quando eu era adolescente, assim, da idade de vocês até para menos, a gente ia para casa dele, porque ele tinha uma biblioteca, e ele conviveu muito com a gente, porque ele gostava muito de jovem e tudo. A gente ia para casa dele ler, e ele ainda discutia com a gente o que a gente tinha lido. Aí depois ele conheceu a minha avó em Quixadá, né? Alguém aqui é de Quixadá? Meu pai. É. Só que era de uma região que hoje é Ibaretama, que era chamada Serra Azul, aí o meu sobrenome. Aí ele usava isso como pseudônimo, porque ele assinava as poesias dele como Serra Azul, por causa da minha avó, que ele tinha conhecido. E aí depois eles casaram, quando meu pai tinha 5 anos, que era o segundo filho, ele veio para Fortaleza. Aí aqui em Fortaleza, ele depois foi trabalhar na prefeitura, porque naquela época ninguém conseguia viver só de escrever, né? Como até hoje é difícil. E depois ele se torna, inclusive, professor. Era uma pessoa muito conhecida na época. E tem mais um detalhe, sempre foi muito progressista, viu? Ainda tem esse detalhe. Ele me disse uma vez, porque eu nasci numa época, e quando eu era adolescente na idade de vocês, começou a história da ditadura, né? E quando eu fui conversar com ele, ele me disse: minha filha, essa é a segunda ditadura que eu estou vivendo, porque ele viveu muito, ele faleceu com 91 para 92 anos. Para aquelas épocas, aí ele disse: eu vivi a ditadura do Estado Novo, né? E disse: agora a gente está vivendo essa ditadura aí, você lutou contra. Ele era muitíssimo interessante, né? E aí, dentro desse contexto, meu pai, apesar de ser filho de intelectual e tudo, mas eles tinham muita dificuldade econômica, meu pai. Então, desde pequeno, meu pai trabalhava, sabe? Naquelas épocas ajudava uma coisa, ajudava outra, mas conseguiu fazer direito aqui na faculdade de direito, era advogado. Então, quando ele demorou a casar por conta disso, quando ele casa, tem 3 filhas lá em casa, todo mundo é mulher, eu tenho 4 irmãs, 3 irmãs, 4 comigo, e 3 nasceram assim, a gente era uma escadinha, depois que nasceu a última, muitos anos depois. E aí ele dizia que queria alguma das filhas para fazer direito, eu era mais velha. Só que aí desde pequeno também não sei dizer como nem porquê, eu queria fazer medicina. Era eu e uma outra colega, desde quando a gente fazia o primário. Aí ele dizia assim: fosse fazer direito era ótimo, mas você quer medicina, medicina é muito legal, faça o que você quer. Né? E aí eu comecei a estudar e tal. Depois na época da gente era vestibular, né? E só tinha a faculdade de medicina aqui na Federal. Aí eu botei para estudar.
entrar, porque é aquela coisa, você também, por milagre, não entra, né? É verdade. Eu sabia que tinha poucas vagas, mas desde essa época, gente, que eu já participava assim, dos movimentos. Era um movimento inicialmente de igreja, né, eu era da juventude estudantil católica, que era do pessoal secundarista, depois minhas irmãs foram também, né? E aí a gente ia estudando, mas eu estudava muito, a gente tinha participação. Aí no terceiro científico eu estudei num colégio chamado Colégio Castelo Branco. Primeiro estudei no São João, e é interessante, quando eu chego no São João, eu encontro lá meus professores, quando veio o sobrenome, o meu avô tinha sido Estudante. professor de português de lá, né? E o meu pai tinha estudado lá como se fosse uma bolsa, porque o meu pai, apesar assim, do meu avô ser intelectual, não tinha condição de estar pagando uma escola particular, né? Então ele estudava lá nesse colégio como se fosse uma monitoria. Ele dava aula para os meninos do ano anterior e cursava, né, o colégio para quem queria medicina, para quem não queria. Aí eu fui logo para a turma da medicina, né? E aí eles fizeram a seleção e tal. E lá eu peguei os professores que tinham sido expulsos da universidade pelo golpe militar. Aí eu já contextualiza, né? Esses professores, eles tinham sido expulsos só pelo fato de se colocarem, né? Porque, acho que você lembra, né? Na época do golpe militar, tinha sido eleito o Jango Goulart e o vice era o Jango, não era isso? Isso. Sim, história, né? E eu era mais ou menos da faixa de idade, eu devia ter uns 15 anos, por aí, sabe? Então eu vivi muito essa história, meu pai contando, né? E aí no terceiro científico eu encontro esses professores que tinham sido expulsos da universidade porque tinham se colocado contra o golpe. Eles achavam que não era legítimo, que tinha que respeitar o voto popular, que tinha sido o Jango, que tinha renunciado, que tinha assumido o Jango. E aí eu conheci esses professores muito interessantes.